Pitacos Democráticos no Facebook, no YouTube, Ecovox TV também nessa onda. Nós vamos conversar, sim, sobre a entrevista do Ciro Gomes para o Jornal Nacional, certo? Que foi a segunda sabatina programada pela emissora. Muito bem. Há uma diferença muito grande entre o primeiro e ele, certo? Entre o Bolsonaro e ele. E a diferença está exatamente aonde? O primeiro é incompetente, é autoritário, ao falar de sua equipe, ele inclui figuras que não têm nenhuma importância no contexto brasileiro, certo? E só trazem riscos. O Ciro Gomes, ao contrário dele, é um cara inteligente e que soube aproveitar o espaço até para pedir desculpas, certo? Mas foi muito educado, se colocou de uma forma diferente, certo? Mas aí, quando ele estava dando a entrevista, e eu comecei a observar com olhos de um pesquisador, eu me lembrei da frase que ele usou há 20 anos atrás em relação à sua companheira da época, que era a famosa, a inteligente, a maravilhosa Patrícia Pilar. Naquela época, quando ele foi candidato a primeira vez para presidente, com boas chances, ele chegou a dizer que a Patrícia Pilar servia para ele para dormir. Foi assim, ela é importante na hora de dormir comigo. Ou seja, eu sou a figura, ela não. Além de inteligente, certo? A Patrícia era uma pessoa brilhante e que poderia, sim, contribuir muito para o desenvolvimento até intelectual dele. Mas ele já naquela época se mostrava como eu sou o bom. Eu até lembrei, eu sou o Estado sou eu. Se bem que isso aí cabe mais para o outro. Para ele seria uma forma diferente, certo? Bom, mas faltou nós, na entrevista do Ciro Gomes, faltou nós. Tudo era eu. Eu vou fazer isto. Eu vou chamar um plebiscito. Eu vou mudar os rumos da economia. Não tinha nós. E esse é o grande problema do Ciro, é o egocentrismo. Ele deu uma belíssima entrevista, os projetos que ele colocou são projetos bons, interessantes, certo? Mas faltou a ele a humildade para dizer que existe alguém ajudando, que existe uma equipe ajudando. Não, era eu. Eu e mais eu. Isso é uma coisa que traz não é benefício para ele, não. O que demonstra apenas o quê? Demonstra a necessidade de ser o grande, o poderoso, e isto é o que atrapalha o Ciro desde a primeira eleição de que ele participou, e essa já é a quarta. Ele não tem humildade para mostrar, certo? A necessidade da criação de uma equipe de trabalho. E aí é onde reside exatamente a diferença entre os dois e o Lula. O Lula é um cara inteligente, é um cara perspicaz, é um cara que tem visão de conjunto, mas é um cara que sempre se coloca no meio de uma equipe. A equipe trabalha e ele discute com a equipe e resolve. Não. O Ciro, nessa entrevista, ele demonstrou claramente que ele era a figura central de tudo. Todas as decisões seriam dele. Eu fiz questão de prestar atenção, de ficar atento a isso, certo? Porque eu sempre achei que o grande mal do Ciro Gomes foi esse. É um cara inteligente,
Mas se você pensar bem, ele é um Bolsonaro inteligente. Ele é uma figura também perigosa, na medida em que ele é absolutista, certo? Ele é o cara que vai colocar para si o direito de decidir sempre. E quem decide sempre por si só, comete certamente erros ao não ouvir outras pessoas que possam contribuir para a elucidação de quadros, para a formação de uma ideia e formação de um projeto mais vigoroso. Eu acho que a entrevista do Ciro Gomes foi muito melhor do que a do Bolsonaro. Mas também não é muita vantagem, porque se você colocasse qualquer figura ali, sem nenhuma expressão, falaria melhor do que ele, seria melhor do que ele. Teria mais inteligência, inclusive, para discutir as questões, determinadas pessoas. Mas o Ciro, ele já percebeu as falhas na primeira entrevista do outro e tentou primeiro. Ele chegou de uma forma muito educada, conversou de forma educada, tratou muito bem a Renata Vasconcelos e tratou muito bem o Bonner. Foi realmente assim. E lógico que os bolsonaristas vão dizer que a Globo, que os dois, que é a Globo, né, tratou docilmente. Não. As coisas acontecem na medida exata do retorno, do que você dá. Você dá o que você dá, o que você recebe. Ele começou, o outro, né, o Basculho, começou a falar na entrevista dele, dizendo que o outro estava fazendo fake news, que é o grande trunfo que ele sempre usou. Quer dizer, já agrediu dessa forma. O outro não. O outro foi suave, foi educado, pediu desculpas, mas também demonstrou claramente que eu sou a decisão. Eu serei o Estado. Eu serei o presidente. Eu vou tomar todas as providências e, se não conseguir, eu vou pedir plebiscito. Plebiscito para isso, plebiscito para aquilo, para todas as coisas, para poder transformar o país. Ele ignorou o Congresso. Porque quando foi perguntado a ele com que Congresso ele ia eventualmente governar, ele não respondeu. Ele fugiu. Porque ele sabe que ele não tem esse Congresso. Porque ele sabe que o partido dele é o único. É ele e mais ele e nada mais do que ele. Enquanto Lula e enquanto Bolsonaro têm alianças com partidos, certo? A forma pouco importa. Mas o Bolsonaro tem um centrão. Não importa. Ele tem um conjunto que vai defender as ideias dele, certo? E vai fazer o governo que ele quer. O Lula tem também uma aliança com 10 partidos, certo? Onde ele certamente vai governar. O Lula buscou uma ampla frente de governo, certo? O Bolsonaro vai ter a sua frente de governo, que é centrão, essas coisas todas que ele teria. Mas o Ciro não, o Ciro é só. Nem candidato a vice de um outro partido ele conseguiu. Ele não conseguiu trazer ninguém para perto dele. Então, por mais inteligente que ele viesse a ser, certo? Ele não teria condições de crescer. Ele vai crescer um pouco, sim. A entrevista vai dar a ele um pouco mais de votos, talvez ele cresça. Mas não vai crescer o suficiente. Vai crescer pouco, certo? Na minha opinião, essa eleição está cristalizada, certo? O Lula não vai perder muitos votos. Ele corre o risco, não, é possível que ele consiga até crescer um pouco mais e consiga ganhar no primeiro turno. O Bolsonaro, por sua vez, com o seu linguajar, com a sua forma de atuar, ele também não vai perder muito. Vai ficar ali, não vai crescer, porque cada dia ele dá um tiro, certo? E o último tiro que ele tomou, aliás, foi esse processo contra os golpistas,
os empresários golpistas que agora, covardemente, estão dizendo que não fizeram isso. E está tudo provado lá. Evidente que fizeram. Eles estavam tramando, sim, um golpe de Estado. E eles devem ter financiado muita gente a fazer coisas já. E isto é que vai ficar provado, certo? O Xandão é fogo. O Alexandre de Moraes, ele vai colher todas essas informações e daí vai formar o processo, certo? Que vai ser difícil para o Bolsonaro, tenho certeza disso, certo? Mas, voltando à questão do Ciro, eu acho que o Ciro, muito mais inteligente que o Bolsonaro, o que não é muita virtude, mas é interessante, certo? O Ciro tem ideias boas, mas o Ciro não sabe trabalhar com a equipe. Ele pode até agora dizer que vai trabalhar, etc., mas não sabe. É ele. E a partir disso, ele não vai conseguir crescer muito também com a entrevista. E nem mesmo com a campanha, certo? Porque ele é um homem isolado, só isso. E ninguém cresce sozinho. Ninguém. Você, a tua força está subordinada à força que você tem nos seus companheiros. Se você faz com que seus companheiros cresçam, você sobe. Mas se você acha que só você decide e que é bom, você não vai subir. Você vai subir muito pouco, em cima só de migalhas, seguidores migalhas, entende? Então, na minha opinião, o Ciro fez uma boa entrevista, não vai ter frutos muito grandes, até por causa da sua própria situação, certo? E nós vamos ver agora na quinta-feira, certo? No dia 25, né? 25 a participação do Lula. E ele vai ter uma vantagem. Qual é a vantagem? Ele já viu o primeiro, ele já viu o segundo e certamente nesse momento ele já está se reunindo com seus assessores, com seus amigos, com as pessoas que trabalham com ele, exatamente para cravar uma entrevista que vai ser a melhor de todas. Esperem e vocês vão ver. Mas é isso que eu tinha a dizer, certo? Um grande abraço a todos e vamos em frente, porque os dias estão passando, o outubro está chegando, certo? E quando o outubro chegar, nós vamos votar. Nós vamos votar para mudar e trazer o Brasil para o altar que ele merece, um concerto mundial. Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de compartilhar essas informações e participar aqui com a gente. É bom, faz bem, tá? Um grande abraço.